Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então à nossa aula que hoje estamos falando sobre arquitetura e urbanismo. Mesmo dentro da arquitetura, né, uma das principais características da arte vai ser essa naturalidade, esse dia a dia, essa conversação que nós temos o tempo todo com a arquitetura e a arte. Esse design que nós utilizamos para fazer essa referência de arte está sempre ligado num contexto, né? O estilo colonial ele vai predominar no Brasil na colônia portuguesa. Com isso, muitos historiadores eles se integram o barroco no estilo colonial. As construções elas são simples devido principalmente poucas tecnologia. A rara mão de obra ela era qualificada. As construções em geral eram casas, terras, sobradas, casarões, quadrangular e retangular. O fato de ser terra ou sobrado, assim como inúmeros cômodos, né, é que diferenciava o poder aquisitivo do proprietário. Feitas essas técnicas, elas se utilizavam também na quantidade de telhas que havia no casarão. Quanto mais telhas coloniais, mais a posição financeira essas famílias teriam. Essas construções elas costumavam ocupar todo um terreno de uma área, né? O chão podia ser batido e o assoalho também podia ser de madeira, né? As janelas eram comuns e venezianas de muxaribes. Muxaribes são janelas vazadas, tipo de tela em madeira, né? Em seguida veio o barroco, ele é representativo do período que se estende do século XVII e no início do século XIX. Ele vai estar presente no Sudeste e no Nordeste brasileiro, podendo ser observado principalmente nas igrejas. Essa característica pelo excesso de ornamento, principalmente no interior das edificações, o uso das talhas douradas era revestido algumas vezes em ouro. No Nordeste houve um enfraquecimento no estilo, com exceção de Pernambuco. Já no Sudeste, com a descoberta das minas, no estado de Minas Gerais e a cidade do Rio de Janeiro, vão tornar-se a segunda capital do Brasil. O Barroco é nesse período também que o Rococó ele entra também, né, faz uma referência também nesse estilo, ganha força e desenvolve tanto os principais representantes deste movimento como entre outros representantes, né, que vai ser Mestre Vitalino e também Mestre Valentino, Rio de Janeiro, Aleijadinho, Minas Gerais, e assim entre outros. Já no estilo neoclássico, a vinda da corte portuguesa no Brasil, outras influências europeias vão chegar em terras brasileiras. A arquitetura neoclássica ela ganha força no Brasil com a vinda da missão francesa. Grupos de artistas liderados por Lembreton, trazidos para fundar a Escola Real de Ciências, Artes e Ofício, em oposição ao barroco. O estilo neoclássico era considerado mais refinado e se utilizava de formas mais geométricas e simétricas. Ela era um monumento utilizado em prédios públicos, ou seja, esses prédios públicos que hoje residem, ainda tem aqui no Rio de Janeiro, principalmente a Biblioteca Nacional, além de alguns outros casarões também que foi tombado pelo patrimônio mundial, né? Essas construções elas eram ricas principalmente nas suas colunas gregas, jônica, dórica e coríntias. Essas colunas elas eram representadas na Grécia Antiga, né? Já no modernismo,
Ele vai chegar ao Brasil no início do século XX, alcança a arquitetura que influencia pela industrialização, passou a utilizar outros elementos em suas construções, como o aço, o concreto armado e o vidro. O estilo modernista ele foi trazido pelo arquiteto russo naturalizado brasileiro, Gregório, e alcançou notoriedade e o reconhecimento principalmente por meio de projetos de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer foi um dos principais arquitetos brasileiros que nós podemos encontrar aqui no Brasil e que tem um conhecimento mundial, né? Oscar Niemeyer teve grande destaque por trazer uma arquitetura também tocada na estética, não apenas no funcionalismo, abusando das formas simplificadas das curvas. Ele também utiliza em suas fachadas o abstracionismo, cuja realização se tornou possível graças ao uso do concreto armado. Além disso, pode-se falar também de arquitetura quando se fala de perdão, quando se fala de arquitetura high-tech. Essa arquitetura high-tech ela vai ser quando muitos objetos, muitas fontes do prédio em si, por exemplo, gruas, afiação, tubulação, elas são aparentes, elas não estão escondidas, elas são aparentes. Então, essa relação com o concreto armado, ela dá uma identificação maior a esse tipo de modernismo, né? Além dos monumentos de Brasília, por exemplo, que foi assinado por Oscar Niemeyer, vão se destacar também diversas construções em Minas Gerais, como a Igreja de Pampulha, o Museu de Arte Contemporânea em Niterói, o projeto do Parque Ibirapuera, em São Paulo, inicialmente dividido por Bonamarque. O paisagismo de Bonamarque foi um importante nome do período, com esse traço também abstrato, onde valorizava as espécies de vegetais locais, divididos em blocos e cores. Essa fase, né, dessa organização de arquitetos, ela vai se estender, né, até hoje, mas com alguns com característica principal, como por exemplo, Niemeyer utilizava as linhas onduladas, onde ele fazia uma referência à linha do mar, né, as ondas do mar, o movimento do oceano. E assim a arquitetura ela vai ganhando força. E uma curiosidade é que Brasília foi a única cidade brasileira que foi planejada. Todas as outras não, mas Brasília sim. Ou seja, onde se usou até mesmo arquiteto para fazer a criação, né, do estilo moderno, né? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês só entrarem em contato comigo, tá bom? Deixe a pergunta de vocês lá na plataforma, tá ok? Beijo, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima.